Oi, gente, tudo bem? É, Bora de mais uma aula aqui de probabilidade e conceitos iniciais. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito estatístico que está relacionado em situações aleatórias, tá bom? Então, a probabilidade hoje ele é um evento que indica, sempre indicado por números de 0 e 1, sendo 0 um evento impossível e, ah, e um evento certo, ok? E aí, como que a gente trabalha dentro desse conceito? Bom, falando brevemente, né, da onde que surgiu, né, a probabilidade, ela já surgiu lá por volta do ano de 1550 e nessa época o estudo, né, era para analisar as chances de vitória, né, e de derrota em jogos de azar. E hoje a gente utiliza a probabilidade na engenharia, em áreas como mercado financeiro, na medicina, na genética, engenharia e assim etc. Ah, várias, várias profissões a gente já utiliza essa parte da probabilidade, né? Que aí é aquela questão do, né, qual o número que chega mais próximo, qual o número que a gente possa ter um acerto maior, né? Então a gente sempre vai trabalhar com a parte de probabilidade. A gente também tem aí um conceito que a gente chama de aleatoriedade. Chama-se experimentos de aleatório qualquer número que seja repetido várias vezes sob condições semelhantes que apresenta resultados imprevisíveis dentre os resultados possíveis. O ramo da matemática, da teoria da probabilidade, cria, embora a pesquisa de modelos de experimentos aleatórios. Alguns exemplos deles são loterias de números, abreviatura de um livro, acaso que vê o número da página, a escolha de um aluno ao acaso para lhe perguntar quantos irmãos tem, né? Então aí são várias probabilidades, né, que a gente pode, né, um experimento aleatório, a gente vai sempre fazer aquela análise aleatória, tá? Então é uma probabilidade. Então, exemplo, em uma sala de aula, a gente vai fazer uma chamada oral de tabuada. Qual a probabilidade de o aluno X, né, vamos falar que o nome dele é X, ele ser escolhido, né? E aí a gente trabalha sempre com essa premissa da aleatoriedade, tá bom? Bom, aqui a gente tem uma questão que a gente fala sobre o espaço amostral. No espaço amostral, que é um exemplo clássico, né, que vem aí da parte da aleatório, né? Imagine o lançamento de um dado, uma moeda, né? Então, no caso, os resultados dos números eles são possíveis, né? Se a gente for falar no caso de um dado, eles são possíveis dentro de 6 números, né? Então, imagine um dado. E uma moeda seria cara ou coroa, né? Então, teria de 1 a 2, tá? Então, a partir daí, a gente pode definir esse espaço amostral. O que é esse espaço amostral, né? De fato, né? Imagine o dado. O dado tem quantos números? Ele vai do 1 até o 6. Então, esse é o espaço amostral. Então, eu teria no dado
Vamos fazer aqui, ó, para o dado, então vamos dizer que no dado, deixa eu pegar aqui minha caneta, e eu vou mostrar para vocês aqui como que seria. Então, imagine aqui, ó, no dado. Um dado, ele tem 6 lados, certo? Então, o meu espaço amostral, esse seria o meu espaço amostral, os números que está dentro desses dos 6 lados do dado, ele é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse seria o espaço amostral. Uma moeda, na moeda, quais seriam meu espaço amostral da moeda, né? Então, na moeda, eu teria o quê? Qual o meu espaço amostral? 1 e 2, né? Então, 1, 2. Então, esse seria o meu espaço amostral, tá bom? Então, sempre a gente vai trabalhar com os possíveis espaço que a gente vai ter para que a gente consiga trabalhar um evento, tá bom? Então, nesse contexto, a gente pode também definir o evento, né? Então, no caso do dado, eu posso definir o evento. No caso da moeda, também eu posso definir o evento, perfeito? Então, vamos lá. Então, o que é o evento? O evento é todo o conjunto do espaço amostral de experimento aleatório. Também, de repente, do tipo de experimento, tá bom? Então, leva esse conceito para que a gente possa trabalhar sempre junto. O espaço amostral, ele sempre vai estar apontando uma sigla aqui, tá? Então, quando a gente vai falar em probabilidade, ele vai ter uma sigla aqui que a gente pode denominar espaço amostral, e o evento também eu vou ter sempre uma sigla aqui, que é a letra E, como espaço, como o evento, tá bom? Então, S para espaço amostral, aqui embaixo também eu tenho, tá? E evento com a letra E, ok? Continuamos. Eu comecei a rascunhar alguma coisa aqui para que a gente possa pensar aqui numa situação que é bem interessante. Então, imaginem aqui, só um exemplo prático aqui, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo prático. Nesse exemplo, bem nesse exemplo, eu gostaria de trazer para vocês, que é bem rapidinho. Então, vou colocar aqui exemplo prático. Então, nesse exemplo, o que eu quero mostrar a vocês aqui? Algo que ele é interessante, que eu teria aqui a minha parte, né? Que eu coloquei aqui meu espaço amostral aqui, né? Coloquei aqui todas a minha parte aleatória, perdão. Então, teria aqui toda a parte aleatória. Então, essa parte aqui seria toda meus números aleatórios. Vamos falar aqui que é de 1 até 5. Então, esses seriam os meus números aleatórios. Meus números aleatórios, para falar nos meus números aleatórios, eu teria também na probabilidade, né? Então, eu vou fazer o meu número de casos favoráveis sobre o meu número de casos, sobre o meu número total de casos. Tranquilo? Que eu posso chamar de probabilidade, ela seria igual os números favoráveis, tá bom? Os números favoráveis. E
eu teria aqui o total de casos, os números total de casos. Então, eu poderia escrever como total, tá bom? Vamos lá, que calma aí que vai ficar clara a situação. Então, imagine o seguinte, meu espaço amostral, para essa parte aqui, né, meu espaço amostral, de todo a minha, de todos os meus números, quais são esses espaços? Quem são esse espaço amostral? Eu já tenho aqui, mas aí eu posso fazer algumas perguntas, como por exemplo, vamos ver o que eu posso, que tipo de pergunta que eu poderia perguntar aqui nesse caso. Um tipo de pergunta que eu poderia mostrar aqui, que eu poderia fazer uma pergunta, é, por exemplo, no meu espaço amostral, quais são os números primos que eu tenho? Né? Os primos, eles são os números, né, 2, 3 e 5, né? E quem são os números do meu espaço, né? Então, vou dizer que aqui ele seria o 1, que a gente já tem ali, 2, 3, 4 e 5. Ah, professor, mas eu caiu lá na minha prova que quais são os números amostral possíveis dos números primos? Quem são esses números? Como que eu poderia definir quem são esses números primos? Né? Então, eu posso escrever essa parte como meu evento. Então, imagine meu evento. Meu evento, ele fala lá, quem são os números primos do meu espaço amostral? O espaço amostral são todos os números. Já sei quem são, né? São meus números total, né? Esse é um total de números que eu tenho. Aí meu evento, né? Então meu evento eu vou chamar ele de quê? Sendo que eu posso chamar ele aqui, quem são os meus números primos nesse contexto? Quem são meus números primos? O evento seriam os números, né? O evento, eles são os números no meu espaço amostral. Então, eu vou chamar lá ele de... Quais são os números primos que eu tenho aqui? Então, eu vou ter o 2, o 3 e número 5, ok? E aí, entra a seguinte pergunta. Aí, de repente, a gente fala assim, mas a probabilidade dos meus números primos, quais são as probabilidades dos números primos, né? Qual que seria essa probabilidade de números primos que eu tenho? E aí eu posso definir quem são eu posso definir de fato aqui qual que é a minha probabilidade a minha probabilidade de primos, ok? Então, minha probabilidade aqui vamos dizer aqui, minha probabilidade, ela seria, vamos falar aqui, quais são qual que é quantos eventos eu tenho? Então, minha probabilidade aqui, vamos colocar aqui, ó, probabilidade, eu vou colocar a probabilidade, gente, eu vou colocar ele como somente representando aqui pela letra P, tá? Para ficar prático aqui. Então, aqui eu teria probabilidade, minha probabilidade, ele nada mais é que seria a probabilidade de números primos, ele seria. Vamos fazer aqui. Então, qual o meu evento? Então, primeiro o evento, e são 3. E qual que é o meu total? O meu total é o espaço amostral. Então, eu teria aqui os meus números favoráveis, né? Que são 3 chances que eu teria aqui, sobre 5 números, que é o total. Tá vendo? Então, aqui, ó, nesse caso, eu teria os números favoráveis,
vendo? Que é o espaço amostral, sobre o evento, que seria o número 5, tá bom? Então, essa daqui seria uma probabilidade, né? Que eu tenho aqui 3 sobre 5. Então, já cheguei aqui numa certa probabilidade dos meus números primos. E aí, vamos imaginar que caísse alguma coisa na prova e perguntassem assim, qual que é qual que seria a minha porcentagem de números primos? Qual que seria a minha no meu evento, qual que seria a minha porcentagem? Então, aqui no meu caso, eu descobri o quê? Eu descobri quem que é, eu descobri quem é aqui meu percentual, né? Então, eu tenho 3 números e 5 números totais. Então, imagine o seguinte, para eu fazer disso aqui uma porcentagem, então vamos mudar de cor aqui, para que a minha caneta ela tenha que vocês consigam visualizar legal aqui, ó. Então, para eu gerar uma porcentagem aqui, então vamos imaginar aqui uma porcentagem. Para eu gerar minha porcentagem nesse quesito aqui, observem o seguinte, como que eu faço a porcentagem de um número que ele fracional aqui? Então, imagine o seguinte, para eu trabalhar a porcentagem, eu vou trabalhar sempre com o número 100, certo? Se eu tenho 100%, como que eu transformo isso aqui num todo aqui? Então, eu faria o seguinte, então 100% de 100%, corto um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Então, 1 dividido por 1, ele seria igual a 1. Legal? Então, o que eu teria? Para eu fazer essa porcentagem, eu vou fazer a porcentagem da seguinte forma. Porcentagem, ela ficaria da seguinte forma. Então, vamos falar. Ó, se eu tenho 1 de 100%, certo? Aí eu posso fazer minha fração aqui embaixo, ó. Minha fração 3/5 sobre, aplico lá a regrinha a regrinha da gente fazer bem fácil, né? Então, a regra de 3 que eu aplicaria. Nesse caso aqui, se eu fosse aplicar a regrinha de 3, aí fica da seguinte forma. Então, na regra de 3, eu teria isso aqui, né? Então, regra de 3, eu vou sempre começar pela incógnita, né? Eu teria isso aqui. Então, ela vai ficar 1x, né? 1x vezes 1x é x. Chamar de x. E aí, a outra parte eu teria 3/5 sobre 5 vezes 100. Aqui, para eu resolver isso aqui, eu posso resolver da seguinte forma, né? Então, qual o número que eu posso fazer aqui uma simplificação, né? Então, se eu for fazer essa simplificação, né, eu tenho que fazer essa multiplicação por esse número daqui. Há uma possibilidade de vocês transformar isso aqui também em número decimal, né? Então, fazer a transformação em decimal, vocês sabem que vocês vão chegar em 0,06, eu acredito que vai dar isso, é exatamente isso, 0,6. E aí vocês vão chegar num número também legal. Eu gosto muito de pegar a porcentagem e transformar num número, né? Pegar aqui a fração e transformar no decimal, tá? Então, vocês podem pegar aqui e fazer a transformação no decimal, tá? Para o número decimal, que ele também fica fácil de trabalhar, tá bom?
Então, isso é uma sugestão também que eu gosto bastante. Mas aqui, se eu for fazer, eu posso fazer a simplificação daqui com aqui. Então, se eu fizer a multiplicação, vai dar... simplificação vai dar 2, né? E aí, se eu multiplicar, ele vai dar 2, certo? Então, 2 que vai dar 20. Então, 20. Então, multiplico por 3. Por 3 eu vou obter 60. 60 o quê? 60%. Então, 60% seria nada a minha fração, tá? Então, esse caso aqui, ó, se eu transformasse para porcentagem, eu teria 60%, tá bom? Então, isso é uma dica para que vocês possam trabalhar um pouquinho mais sobre isso, sobre a transformação. Mas fica a dica aí para assistir um pouquinho depois da aula de transformação de porcentagem, tá bom? Então, depois dá uma analisada lá no nosso canal, entra lá, que aí tem uma aula um pouquinho que fala sobre porcentagem, ok? Então vamos aqui para mais uma parte que seria interessante aqui, ó. Vamos para a parte teórica aqui, ó. Vamos analisar alguns fenômenos aleatórios, os dados dos experimentos. Então a gente volta lá falando sobre o dado, tá vendo? Então, os experimentos, eles têm lá 6 faces. Então, observem bem aqui o meu dado aqui, ó. Então, aqui eu tenho a figura do meu dado, bem legal. Lançamento de um dado e o registro de resultados. É o conjunto de todos os números possíveis. Então, lembra que a gente falou lá o conjunto dos números lá? Então, ele gera aqueles números que é o formato lá que a gente chama do espaço amostral, né? Do dado, né? Então, esse espaço amostral do dado, ele vai do 1 até o 6, tá bom? Um subconjunto dele é de 1, 3 e 5, que pode ser identificado por ou ocorrer número ímpar no lançamento de um dado. Então, aqui ele tem um subconjunto também. Ele também pode ser um subconjunto, que a gente pode chamar esse subconjunto também de números pares, tá? Também, que vai ser aí o 2, 4 e o 6, tá bom? E qual que seria o meu espaço amostral? O que seria o espaço amostral? São todos os números, né? O total de números. Então, que ele vai ser lá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, o que é o evento? O evento, se eu fosse chamar com os números ímpares, conforme a gente está falando sobre os números ímpares, né? Então, como eu falei aqui, ó, os números ímpares, ó, eu teria um 1 no meu evento, 1, 3 e 5. Tá bom? Então, isso seria o evento. Se eu fosse fazer os números favoráveis e o total, lembra lá dos números favoráveis e o total? Então, ele ficaria da seguinte forma, né? Números favoráveis e o total. Então, aqui, ó, probabilidade. Quem que é o meu número favoráveis? Né? Quantos números que eu tenho favoráveis? 3. Quantos números eu tenho totais, né? Que seria o total. Então, eu teria 5, o qual eu expliquei lá naquela outra. Então, similar é o exemplo qual a gente está fazendo aqui, tá bom? Beleza? Continuando. Então, vamos lá. Se a gente registrar o número de peças defeituosas fabricadas por uma máquina, né, que entra uma situação problema, num dia, determina o evento de peças. Vamos determinar os eventos de número de peças defeituosas num dia que é 8.
e número de peças defeituosas num dia maior que 5. Bom, meu espaço amostral eu vou ter lá, né? 0, 1, 2, 3, né? E aí vai até N números, né? Que seria onde N vai representar um número de todas as peças num dia. Então, o evento, eu vou ter dois, no caso aí, eu vou ter dois eventos. Né? O primeiro evento eu vou chamar de peças defeituosas no dia 8. Né? Então, meu evento eu vou ter 8. E um evento, um segundo evento que eu tenho, que seriam números defeituosos num dia que é maior que 5. Né? Aí ele seria 6, 7, 8, e aí ele vem N números, ok? Pensando aqui. As situações apresentadas elas permitem trabalhar alguns conceitos. O número de dados, o número do dado é um evento como se fosse, por exemplo, sair um número maior que 0, um evento que seria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, o meu espaço amostral, quando isso ocorre, é chamado de um evento certo, né? Então, a gente tem lá um evento certo. Do mesmo modo, se a gente tivesse um evento sair maior que 7, nosso conjunto de eventos estaria, né? Então, nosso conjunto de evento estaria vazio, ou seja, o evento ele seria nulo. Quando isso ocorre, é chamado de evento impossível. Por quê? Eu tenho o número 7 no dado. Teria 7 números no meu espaço amostral no dado? Não, não tenho, né? Então, se eu for falar que é maior que 7, é impossível, né? Tá bom? Em um dado, ok? E aí, a gente vai ter um número nulo, tá? Então, o número nulo, normalmente, né, que aqui ó, a gente vai chamar aqui ó, de nulo, tá bom? Então, ele seria um evento impossível, ok? Bora para mais informação. No exemplo das peças, o conjunto E, né, lembra lá o exemplo das peças, né, que a gente falou? A gente apresentou aqui no caso aqui, o evento. Então, o evento 1, que é o número de peças defeituosa num dia que é 8. Então, ele vai corresponder ao evento 8. Então, o conjunto do evento é unitário, né? Então, é um evento que nós chamamos de evento simples, tá bom? Vamos lá para os cálculos da probabilidade, né? Quando a gente pensa na parte do cálculo, a gente pode utilizar uma pequena razão, né? E uma razão, alguém sabe o que é uma razão? É a divisão, né, entre dois números, tá bom? Então, a razão vai ser a divisão entre os dois números lá. Então, quando se lança um dado perfeito, não viciado, não há razão para que um dos números saia mais fáceis que o outro. Então, todos têm a mesma probabilidade de sair na face superior, concorda? Tranquilo. Então, admitiremos daqui para frente que a chance de eventos simples ocorre no espaço amostral, que tem a sigla aí, o S, né? Então, um espaço amostral que seja iguais à chance do espaço de eventos
equiprováveis, tá? Para que possamos definir a probabilidade de um evento em S. Vamos lá. Seja um evento de espaço amostral finito, não vazio, a probabilidade ocorre no evento que é a razão entre números de elementos de eventos e um número de elementos que a gente vai ter, tá? Indicado por N, que seria o primeiro N, né, que a gente vai chamar lá do números do evento do meu espaço amostral, NS, que seria o número de elementos do que seria o número de elementos do meu evento, tá bom? Então eu teria essa parte aqui que eu preciso analisar o tempo inteiro. E o P, que seria a probabilidade que ocorre no meu evento, tá bom? Então essa parte, tranquilo. E aí a gente gera uma fórmula. Então a probabilidade é igual um número, né? Então um número lá do meu evento sobre o número do meu sobre o número lá também do meu espaço amostral. Fugiu a palavra. Lembra que eu comentei lá sobre a parte que a gente estava falando de números favoráveis, né? Então que a gente chama lá dos números favoráveis, né? A gente pode chamar de números favoráveis. Tá? Então os números favoráveis, vamos sentar aqui. E o número total de casos, né? Número total de casos, número total. Tá? Então seria um número total de casos. Então é isso que a gente está falando, tá? Então segue aquele resuminho que a gente fez aí na prática, para que a gente possa entender esse conteúdo aqui, tá bom? E aí ele vem falando aí um pouquinho sobre intervalo, né? Um intervalo fixo que é igual, menor igual, né? Então menor igual. 0 é menor ou igual à probabilidade do espaço menor ou igual a 1, qual a probabilidade é igual a 0, né? E o evento é impossível, né? Então, observa que 0 menor que igual a 0, e que seria o meu evento. Então, estou falando do meu evento amostral. E se ele for menor ou igual a 1, ele vai ser impossível. Lembra lá que vai dar aquele número nulo, tá bom? Então, é isso que a gente está falando. Então, quando o meu espaço amostral ele for igual a 1, o meu evento ele é certo, né? Então, eu não tenho muito que fazer. Lembra lá o exemplo das peças, quando a gente falou 8? Então, 8 é um número certo, né? Então, é uma probabilidade que eu tenho certeza, tá? Então, um evento que eu tenho certeza ali, tá bom? Então, isso é interessante a gente saber, tá? Então, que seria o meu evento que eu tenho certeza, tá bom? Então, que eu sei que é um número provável, que não, aliás, não existe nenhum número provável, né? Esse é um número certo, então não tem o que questionar. Vamos calcular aqui a probabilidade de ocorrências dos experimentos aleatórios citados anteriormente. Então, imagine o seguinte, um lançamento de um dado e o registro do lançamento do resultado. Então, no espaço amostral, a gente sabe que a gente vai ter um conjunto lá de 6 números,
Né? Então, aqui a gente tem um conjunto de 6 números, que seria o meu dado, né? Então, aqui é o conjunto, né? Então, coloca aqui conjunto dos números. E eu vou ter o meu evento, né? Então, meu evento, ele seria o quê? Então, espaço amostral, são todos os números. Meu evento, eu quero saber como ocorre, né, a possibilidade de ocorrer números ímpares no meu lançamento do dado. Então, qual que é essa possibilidade de ocorrer os números? Né? Então, quantas possibilidades eu tenho? Quem são os números? Né? Então, meu evento ele vai ser 1, 3 e 5, que seriam os meus números desse conjunto. Né? Então, eu vou ter aqui o número ímpar 1, 3 e 5. Tá bom? E aí, eu tenho a regrinha que eu vou apresentar para vocês, né? Então, essa seria uma regra. Então, a probabilidade... vou ter aqui minha probabilidade. Vou ter aqui o meu espaço, né? Meu evento, né? Então, aqui o E, ele vem de evento, né? Então, evento. E aqui ele vem do meu espaço, né? O NS seria o número, né? Do meu espaço amostral. Então, aqui seria o meu espaço amostral. Perfeito? Então, aqui eu teria meu espaço amostral. Então, número de eventos. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos colocar aqui bonitinho aqui para que vocês não entendam. Espaço. Não. Opa, Flávio. Professor. Arruma isso aqui, professor. Então, aqui é meu E. Vamos arrumar tudo isso aqui. Deixa eu arrumar aqui direitinho para que a gente possa entender. Vamos aqui. Então, aqui, meu evento é o número do evento. E aqui embaixo é o número do espaço amostral. Tá bom? Então, observe que aqui agora tem uma fórmula. Então, a probabilidade do meu evento. Então, a probabilidade, então, fazendo a discriminação aqui das minhas siglas, a probabilidade do meu evento é igual ao número de evento sobre o número do espaço amostral. Lembra lá que a gente falou que aqui seria meu número de casos favoráveis? Né? Então, aqui seria o meu número de casos, né? Casos favoráveis. Tá bom? E aqui ele seria o meu total de casos. Tá? Então, aqui é o meu total, é o número total de casos. No meu contexto aqui, meu número geral de casos, qual que seria? Né? Então, vamos ver aqui na prática como que a gente vai fazer. Ó. Então, aqui, ó, imagine o seguinte. Ó. Qual que seria o meu evento? Né? Então, meu evento aqui, ele seria o quê? 3 sobre 6. Ó. Tá bom? E aí, o que eu fiz aqui? Ó? Como eu tenho uma fração, toda fração existe uma divisão. E aí, se eu fosse transformar isso aqui para uma... Lembrando a transformação que eu fiz lá para uma porcentagem, o que eu gostaria de saber, qual que seria a porcentagem de lançamento. Como que eu posso ter isso? Né? Aqui eu posso simplificar, ó. Tá? Simplifico também, ó. Simplifico. 3 dividido por 3 eu vou obter 1. E 6 dividido por 3 eu vou obter 2.
Ou seja, eu tenho um meio, né? Um meio é a mesma coisa que 50%. Não há nem a necessidade de fazer a conta, né? Tá bom? Vamos pensar aqui num outro exemplo. Ó. Lembra que a gente estava falando também na situação problema sobre as peças, o número de peças defeituosas da fábrica num dia, por uma máquina em um dia. E agora, como que a gente pode saber se foram fabricadas 100 peças? Então, nesse contexto aqui, eu tenho o espaço amostral. O que é o meu espaço amostral? Então, todos os números possíveis de peças defeituosas, que vai ser 0, 1, 2, 3 e assim vai, e até chegar em 100, tá bom? Então, esse seria meu espaço amostral, meu conjunto, né? Então, aqui eu teria o conjunto lá do meu espaço amostral, perfeito? E aí eu vou ter o primeiro evento, eu posso dividir isso aqui em 2 eventos, né? Então, o número de peças defeituosas num dia é 8. Que aí eu vou ter aqui o meu espaço amostral aqui, que vai ser quem? Vai ser 8. Então, isso aqui é fácil da gente fazer. O meu evento 2, então vamos pegar um evento 2 aqui, o número de peças defeituosas, meu número de peças defeituosas, tá? Então o número de peças defeituosas, num dia maior que 5, né? Então maior que 5. Quem vai ser, né? Então, quais são os números que eu marquei aqui dentro do meu conjunto? Então, vamos pensar aqui, ó. Então, seria a minha... Então, aqui eu tenho um conjunto A, minha probabilidade A e minha probabilidade B. Na minha probabilidade B, eu vou ter 6, 7, 8 até 100, tá? E aí, a gente aplica na fórmula, tá bom? Então, eu vou ter lá aquele mesmo esquema que a gente vai fazer, né? Então, lembra que eu falei dos números favoráveis, lembra que eu falei do total, e aí a gente aplica na fórmula, tá? Então, no meu caso aqui, ó, no evento, como é 1, ó, tá vendo? É 1, e eu tenho 100, então aqui, meu evento aqui, então ele seria 1, não são 100 peças, eu vou pegar esse daqui mais 1. Então, vai ficar 101, tá? Isso vai me dar o quê? Se eu fosse trabalhar na porcentagem, ele vai me dar aproximadamente 1%, tá bom? E se eu fosse fazer agora o evento 2, eu faria o mesmo procedimento. Não são 5, né? Então, quais são os meus números favoráveis? Né? Então, são 5 sobre o total, que vai dar 101, tá bom? Então, vai ser 101. Então, esses seriam meus números favoráveis. Qual que é o total que eu tenho de números? Né? Então, eu faço esse menos 100, ó, tá? Então, faço esse menos 100, que eu vou chegar em 95. Então, 95 seria o meu número para trabalhar em cima do número de defeituosas maior que 5, tá? Então, eu tenho que tirar 5 peças, tá bom? Porque são meus números maiores que 5. Então, no meu caso aqui, como é 101, eu teria aproximadamente 95% de acerto aí, tá bom? Bom, vamos aqui mais um exemplo. Uma urna contém 7 bolas vermelhas e 28 brancas. Qual a probabilidade de sortearmos uma bola branca? Então, observe a minha urna. Eu tenho uma urna aqui. E aí, ele tem 7 bolas vermelhas e 28 bolas brancas. Qual que é a probabilidade de sortear uma bola branca, gente? Vamos ver como é que ficaria? Vamos ver. Ó. Imagine o seguinte, meu conjunto, né,
eu teria 7 bolas vermelhas e 28 bolas brancas, ok? E isso vai me dar um número de 35. Então, a soma dos dois aqui, né? Se eu somar os dois aqui, eu vou obter 35 bolas, de forma geral, tanto vermelhas quanto brancas. Aí eu vou ter aqui bolas brancas. Né? Então, qual que seria o total das minhas bolas brancas? Então, minhas bolas brancas eu já tenho aqui, que é 28. Minhas bolas vermelhas, né? É 7. Mas aí eu vou trabalhar com as bolas brancas. Então, como ele está pedindo para eu descobrir o total de bolas brancas, né? Qual que é esse total? Eu vou fazer lá, vou aplicar a fórmula, né? Então, quem que é a fórmula? Então, aqui é o meu total. E aqui seria o que? A letra aqui, o meu número favoráveis, né? Então, eu posso fazer 28 sobre 35. Isso aqui vai me dar, eu posso simplificar, né? Então, simplifico por 7, tá? Então, simplifico por 7. Então, eu vou chegar em 4 e 5. Se eu fizer essa divisão, eu vou chegar em 0,8. Posso pegar isso aqui, gente, e já transformar também em porcentagem, ó. Se eu fosse transformar em porcentagem, eu pego lá o meu decimal, que eu fiz a divisão daqui, né, da minha fração, e eu multiplico por 100. Lembra que eu falei naquele exemplo que eu estava dando sobre transformar a parte que a gente tem aqui da fração para porcentagem? Eu também posso simplificar da melhor forma. Eu pego 4 dividido por 5, eu vou chegar em 0,8. Cheguei em 0,8, eu multiplico por 100, de 100%. Eu vou obter 80%, tá? Então, a minha probabilidade aqui seria de 80%. Faz certo? Seria justo? Não. Se a gente for bater o olho, seria justo. Ó. Tá vendo? São 28 bolas brancas, né? Eu descobri o que? A porcentagem. Tá bom? Bom, vamos lá. Nesse exemplo, observe o seguinte. No sorteio, com números de 1 a 30, qual a probabilidade de sortearmos um número múltiplo de 5? Olha só, qual que seria essa probabilidade da gente ter números de 1 a 30? Então, imaginamos o seguinte, né? Então, a gente pode imaginar aqui o seguinte. Então, vamos pensar aqui, qual que seria essa probabilidade, né? Então, probabilidade que a gente pode já pensar de caso, já no caso aqui, ela já seria a seguinte. Então, eu vou ter de 1 até 30, né? Lembra que a gente falou sobre isso aqui? Então, a gente tem o total, né? Então, esse total aqui, qual que seria? Vamos pegar aqui uma canetinha. Então, a probabilidade, né? Ela seria de 1. E aí ele vai até 30. Legal? Então, isso é um fato aqui já. Legal? Ótimo. Então, esse seria meu conjunto aqui. Vamos lá. Então, meu número, né? Digamos, ele é 30. E aí eu vou ter quem? Né? Quem que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter a probabilidade da gente fazer o sorteio, ela nada mais é que números múltiplos de 5. Então, então, dentro desse conjunto aqui, eu vou contar se o meu número ele vai ser sorteado, que vai ser múltiplos de 5, então vou contar até 30, né? Então, contando até 30, como que ficaria? Então, a gente vai contar dentro desse conjunto, certo? Então, o conjunto ele vai ser de 1 até 30. Então, imagina, de 5 em 5. Então, 5, 10,
15, 20, 25 e 30. Então, eu chego lá no total de 30, certo? Que ele é o múltiplo de 5. E isso, no meu espaço, meu total amostral, eu vou ter o total de quantos, né? De quantos números, né? Então, eu vou ter 6 de 30. Simplifico, que vai ficar 1 sobre 5, ok? Qual que seria a minha probabilidade? Faz aquela regrinha lá bem simplesinho que eu já tinha explicado para vocês, né? A melhor forma, né, para transformar em porcentagem, quero transformar em porcentagem, pega 1 sobre 5, faz essa divisão, toda fração é uma divisão, e simplifico e faço o número decimal, apresentando aqui para vocês já o decimal. Então, aqui no meu decimal, ó, eu vou chegar em quanto? 20%, tá bom? Então, por quê? Porque eu faço 0,2 multiplicado por 100, eu vou chegar em 20%, certo? Vamos lá, tem outro exemplo aqui, ó. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de uma senha ser sorteada um número de 1 a 20? Observe o seguinte, eu tenho aqui, ó, uma senha ser numerada de 1 a 100, certo? E aí, qual que é a probabilidade dela ser sorteada de 1 até 20? Certo? Então, eu tenho um cadeado, 2 cadeados. Vamos imaginar aqui, duas situações. Então, vamos ver essa situação aqui da senha. Então, eu vou ter aqui o conjunto dos números que eu sei que é até 20. E aí, eu já vou obter o número total de 100 números. Ok? E aí, eu vou ter os números que ele vai sair de 1 a 20, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o número 20. Então, a gente vai ter um conjunto dos números. Então, se eu for dividir isso em 20, como que ele ficaria, né? Então, eu teria 20 sobre 100. Faço a divisão disso aqui, eu vou chegar em 20% também, tá? Então, bem nesse formato qual a gente está trabalhando aqui. Então, vamos refletir. Os jogos de tabuleiro chamados RPG possuem dados também diferentes, como na figura ao lado. Então, dá uma olhadinha aí, a gente tem outros tipos de dados também. Um tem 4 faces, outro tem 8 lados, 12, e outro tem 12, até mesmo um de 20 faces, né? Olha só um dado com 20 faces aqui, ó. Interessante. Você consegue pensar o espaço amostral de alguns eventos possíveis usando esses dados diferentes? Tente calcular, por exemplo, a probabilidade de um número ímpar com um dado de 8 faces. Qual o dado de 8 faces aqui, ó? Tá? Então, eu tenho um dado aqui com 8 faces aqui. Então, vou pegar ele e vou fazer o cálculo também. Então, como que eu chegaria a fazer esse cálculo, tá vendo? Então, em qual a probabilidade, qual que é a probabilidade da gente obter o número primo num dado de 20 faces, né? Então, eu tenho que ver lá quais são os números primos dentro do dado, né? Então, ó, mas aqui, ó, se uma máquina vai ficando cada vez mais velha, a probabilidade dela produzir peças defeituosas aumenta ou diminui? Então, posso trabalhar com essa situação também. Olha só, outra forma. Imagine que uma máquina tem uma probabilidade de 50%
de produzir peças defeituosas. Essa máquina é boa ou ruim? Leve em conta que a chance de tirar uma cara num jogo de cara ou coroa são de 50%. A mesma coisa seria 50% que a gente pode tirar 50% defeituosa e 50% boa. E aí a gente chega ao final de mais uma aula, né? E a gente tem um pouco das referências do material que foram trabalhados. Fica aí a dica. Elas são dicas que dá para a gente trabalhar em situação de tanto a partir do ensino fundamental 2, né, que é o 9º ano, até o ensino médio, e muitas dessas situações elas são aplicadas aí em concursos, tá? Então isso é importante a gente refletir e trabalhar bastante sobre isso. Fica a dica aí, caso vocês tenham alguma sugestão, entra lá no nosso canal, deixa a dica lá, e quem entrar em contato comigo, eu consigo disponibilizar um banco de questões sobre probabilidades para que vocês possam aperfeiçoar. E aí me diga, para que é a finalidade que vocês estão trabalhando, né? A finalidade que vocês estão trabalhando, qual que é? É para o ensino fundamental 1, perdão, foi no Fundamental 2, 9º ano, é para o ensino médio, é para concurso, e aí eu disponibilizo qual que é o banco de questões melhores para vocês, tá bom? Fica a dica, obrigado, um abraço a todos, bom aproveito aí com essa aula maravilhosa.